Já testou? Vinícius, você pode confirmar se está nos escutando? Estou sim, a gravação já iniciou. Pode dar início. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui no segundo dia do evento, o 7º Seminário Internacional de Direito pelo Iberojur e pela UFSC. E, primeiramente, gostaria de cumprimentar os coordenadores do evento, né? Professor Fábio, professor doutor, os professores doutores Marco Antônio César Villatore, doutor José Cristóvão e a doutora Miriam Ferraz. Dizer que no nosso primeiro encontro ontem, nós tivemos a apresentação de palestrantes, apresentação de resumos, e como esse evento ele gira em torno dos debates à igualdade e à democracia, e é um evento internacional, nós tivemos trocas muito valiosas. Porque o pluralismo é um dos pilares que constituem a democracia. E essa troca na pesquisa entre docentes, discentes e pesquisadores, ela é muito enriquecedora. Analisando as perspectivas a nível mundial de como o direito ele se mantém no mundo e também o quanto ele ameaça esse mundo, quanto esses direitos podem vir a estar em decadência, né? Dizer que é uma honra para mim estar aqui e também agradecer à comissão organizadora do evento, especialmente a Cássia, o Rafael e a Ariê, que fizeram parte. Às vezes nós participamos de um evento e não temos nem ideia do empenho que tem-se por trás. O empenho dos alunos de apresentarem seus resumos, de pesquisadores que acreditam no mundo e nas mudanças que nós podemos transformar através, né, da pesquisa. E agradecer particularmente ao professor Fábio e ao professor João Xavier, que vieram, né, da Europa para estar conosco hoje aqui. É uma honra, espero que vocês se sintam muito bem recebidos nessa ilha maravilhosa que é Florianópolis, certo? E é isso, eu agradeço imensamente, passo a palavra para a doutora Miriam iniciar a palestra. Então, bom dia a todas e todos. Eu agradeço primeiramente a oportunidade, a todos que estão online, presencialmente, para que a gente possa debater sobre essa temática. André, se você puder só ir admitindo as pessoas. Ah, não, eu acho que é outra pessoa que tem que fazer isso. Beleza. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, o professor Fábio, o professor João, que estão do nosso lado, o pessoal do Iberojur, que eu conto com um grande apoio no meu projeto de pós-doutorado, que eu realizo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, sob a supervisão do professor Marco Antônio César Villatore. O professor Marco, infelizmente, não vai poder fazer a fala dele, e aconteceu uma situação engraçada que eu já vivenciei com o professor Marco. Alguns anos atrás, eu chamei ele para dar uma palestra lá na Unifaciar, que era uma universidade que eu dava aula, e ele foi dar a palestra e eu não pude estar lá, porque eu estava apresentando trabalho num evento na USP. Então a gente meio que está vivendo essa situação, só que ao contrário. Então eu estou dando a palestra e o professor Villatore está comemorando seu aniversário com a sua família e seus compromissos pessoais. Então eu vou apresentar hoje um pouco sobre o projeto do meu pós-doutorado e alguns resultados que a gente já tem agora nesse final de caminhada, que é a análise comparada da licença maternidade no mundo. Esse projeto, então, ele tem o apoio da própria Universidade Federal de Santa Catarina, mas também da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e do Governo de Santa Catarina. Pode ir.
Pode passar. O que é a licença maternidade? Se a gente for buscar um conceito amplo sobre isso, seria um período de afastamento do trabalho conferido às mulheres em virtude do estado gravídico. Esse é o conceito mais amplo que a gente pode ter. Agora, quando a gente aprofunda isso para as regionalidades, como o professor João já está me sinalizando, a gente começa a ter algumas diferenciações. Mas vamos partir de um primeiro local, porque a análise comparada ela traz esse desafio. A gente nunca inicia uma comparação do zero. A gente parte do que a gente conhece na nossa realidade, do que a gente aprendeu no nosso direito. Então, tirando o professor João, todos aqui brasileiros, a gente parte do direito brasileiro. Inclusive, esse foi um comentário que eu conversei com o professor João ontem. A diferença que é do sujeito, de onde que ele parte para onde que ele vai. Nós vamos hoje partir do Brasil. A licença maternidade no Brasil, esse afastamento, ele é um período de 120 dias. Ele é pago pelo empregador, mas é compensado pelo INSS. Então o empregador ele faz esse pagamento, mas ele consegue essa compensação pela Seguridade Social. E para trabalhadoras empregadas subordinadas, essa remuneração é integral. Ainda tem aquele direito que eu brinco com o pessoal do meu grupo de pesquisa, que é um direito escondido da licença maternidade, que é a estabilidade, que você não pode rescindir um contrato de trabalho sem justa causa, desde a concepção até 5 meses após o parto. É importante destacar também que há outros direitos relacionados, como os direitos à amamentação, alguns períodos de intervalo e também de comparecimento a consultas médicas. E de forma bem pequenininha, como infelizmente é o que nós temos na nossa legislação, nós temos a licença paternidade de 5 dias. Isso só. Então, enquanto a licença maternidade tem esse arcabouço de direitos, a licença paternidade a gente tem essa restrição. Partindo do Brasil, agora nós vamos para a análise global. O que estrutura a licença maternidade? Há algum tempo específico? Será que a gente tem alguma limitação de tempo? Será que 30 dias é um tempo mínimo? 120 é um tempo mínimo? Essa é a primeira pergunta. Qual que é o tempo da licença maternidade? É válido para os casos de adoção? Essa é uma segunda pergunta. Que no direito brasileiro a gente teve um grande enfrentamento e isso se consolidou. Mas em alguns países isso ainda não é aplicado. O período de afastamento é remunerado? Essa pergunta é de grande relevância. Ele é pago ou não é pago? Quanto que é pago? No Brasil, a gente viu que é 100% da remuneração. Mas eu já adianto para vocês que essa não é a regra a nível mundial. E quem deve pagar? Essa é a pergunta que eu sempre faço para as minhas alunas. Quem está pagando a licença maternidade? É o Estado ou é a empresa? Porque se é a empresa, a gente tem um custo da maternidade no cálculo da negociação empresarial. E se há essa estabilidade? É bem interessante que quando a gente faz uma análise comparada, a gente não pode chamar de estabilidade, porque estabilidade é o termo que a gente usa no Brasil. A gente tem que utilizar um termo mais geral, que é proibição da rescisão sem justa causa, ou causa justa, que é um pouco mais de fácil compreensão em outros países. Então vejam, quando a gente pensa em licença maternidade e a gente vai olhar para outros países, a gente precisa olhar todos esses aspectos. E uma análise comparada? Todo método é um método de alguém. Então, eu parto sempre do nosso referencial teórico, que é o professor Pierre Legrand, porque ele traz justamente essa teoria do direito comparado hermenêutico, onde a gente vai partir da compreensão de que o sujeito comparado ele parte de uma realidade. Justamente isso que eu comentei com vocês ao início da fala. A minha visão sobre a licença maternidade, ela vai fazer justamente esse caminho. Eu vou partir do Brasil. Se eu viesse de um sistema jurídico que não tem estabilidade, talvez eu nunca fizesse essa pergunta, entende? Então, essa é uma das grandes questões sobre o direito comparado. A pesquisa comparada, ela vai estar relacionada a quem faz a comparação. E também a regionalidades. Existem aspectos regionais que são diferentes nos países.
E esse é o grande desafio de a gente estabelecer uma licença maternidade global igual para todos os países, porque existem regionalidades diferentes. O método do professor Pierre Legrand é um método interessantíssimo que vai dar esses passos para que a gente possa fazer a análise comparada. Ele busca o significado da norma, a complexidade regional, cultural e histórica. O que aquele país tem na sua cultura relacionada àquela norma jurídica. E a comparação é a busca pelas diferenças. Eu acho que esse é o principal ponto da análise comparada do professor Pierre Legrand. Quando a gente busca muita semelhança, a gente acaba forçando aquele ordenamento jurídico à resposta que a gente queria ter. Quando a gente busca as diferenças, é que a gente começa a entender o quanto esses direitos eles são diferentes ou eles podem eventualmente dialogar. E, como eu já evidenciei, a perspectiva do sujeito comparativista. Nós reconhecermos que a gente parte de uma compreensão do direito. E aqui eu posso dar um exemplo para vocês. Dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente fez uma análise mundial, que depois eu vou mostrar para vocês, mas um dos países que a gente localizou, se não me engano era a Bielorrússia, ela tinha uma das maiores licenças maternidades do mundo. E quando uma comparativista brasileira olha isso, a primeira resposta que a gente tem é: nossa, como a Bielorrússia é progressista para os direitos das mulheres. Vejam a perspectiva do sujeito. Mas é por isso que a gente precisa entender as regionalidades, os aspectos culturais, o porquê que aquele país dá uma licença maternidade grande. Não é necessariamente por uma perspectiva ocidental, no sentido de viabilizar um mercado de trabalho das mulheres, a progressão de carreiras e tudo mais. Mas não, naquele país específico, a gente fez daí uma pesquisa mais aprofundada, eles tratavam especificamente do cuidado, que era direcionado às mulheres. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente faz a análise comparada. A gente não pressupor coisas, isso é uma coisa que eu falei muito no grupo, não pressuponham nada quando a gente faz uma análise de outro país. Pode passar. E um dos artigos que eu escrevi, que vai ser publicado na revista da AGU, eu estabeleci um método para a gente estudar licença maternidade. Um roteiro, caso as pessoas desejam fazer uma comparação entre alguns países. Primeiro, pesquisar qual o período de afastamento que corresponde à licença maternidade, a análise da existência de um período de restrição de rescisão, que é justamente essa estabilidade que a gente tem no Brasil, a análise da existência de outras formas de licença. Quando a gente estuda a licença maternidade, a gente precisa dialogar com a licença paternidade e, em alguns países, a licença parental. Se analisar se esse período é remunerado ou não, quais os percentuais e quais parcelas salariais estão inclusas, qual a fonte de custeio, se é a Seguridade, se é o empregador ou se tem outras fontes, qual o contexto histórico desses institutos e qual que é a compreensão social e política da maternidade e trabalho, justamente neste caso que eu acabei de comentar com vocês. E aí que eu entro na nossa pesquisa específica. Quando eu tive a ideia do pós-doutorado, eu pensei, a primeira coisa que eu tive em mente é que eu não queria fazer um pós-doutorado para mim. Eu queria transformar isso num projeto coletivo. E uma das ideias que o professor Marco Villatorre abarcou e o professor Fábio abarcou, que a gente precisa de gente para conseguir fazer essa rede, foi criar o grupo de pesquisa em análise econômica de gênero. Esse grupo ele está então vinculado no pós-doutorado, está vinculado ao Iberojur, e a gente está produzindo um grande resultado. Então, a gente tem o apoio da UFSC, do Iberojur, da AFAPESC, do governo de Santa Catarina. Hoje ele é formado por pessoas, estudantes brasileiros de diversos estados e também de Portugal. E quais foram as etapas do projeto? Uma das coisas que a gente decidiu fazer, um relatório das licenças maternidades no mundo. No mundo todo. Tá? Então a primeira etapa foi uma entrevista com os países. A gente mandou um rol de perguntas para todos os países em diversas línguas. A gente se subdividiu aí em grupos para receber esses resultados. A gente recebeu alguns retornos de alguns países, foram cerca de 30 países, 20, 30 que a gente recebeu o retorno. O resto a gente elaborou as fichas com pesquisas na raça.
Então a gente, é o que eu digo, a gente foi atrás de bibliografia, a gente foi atrás de outros relatórios para nós respondermos essas perguntas. Então a gente tem um padrão de fichas, basicamente sobre aquelas perguntas específicas. A gente atualmente está na metade da revisão dessas fichas, então quando eu falo esses pontos, não pressuponham nada, que é justamente isso que eu estou dizendo para a gente ajustar nas fichas. Mas a gente está com 60% já desse caminho finalizado. Para daí a gente montar algumas pesquisas interligadas e fechar o relatório. A nossa ideia é fazer a publicação desse relatório no final desse semestre ou início do semestre que vem. Pode passar. E aqui eu quero mostrar para vocês o panorama das fichas no dia 7 de março de 2025. As colunas em preto são as fichas que a gente tinha elaborado e as em cinza são as que faltavam elaborar. A gente separou então por continente. Pode passar, Andrés. E esse é o total de fichas elaboradas atualmente. A gente conseguiu. É muito interessante ver a diferença de tempo de um mês para o outro e o quanto todas essas pessoas juntas conseguiram fazer. Eu quis colocar isso num gráfico para que a gente visse que a gente terminou todos os países do mundo. Agora a gente só está nessa fase de revisão. Então eu trouxe alguns resultados para vocês. Eu acabei fazendo algumas pesquisas interligadas. Até por sugestão de uma das alunas, a Maíra, ela deu uma... Sabe quando aquele aluno fala uma coisa óbvia, mas é uma ideia incrível? Ela falou, programe com inteligência artificial essas fichas. E a gente conseguiu, então, programar planilhas completas com todos os dados que a gente colheu. E isso facilitou muito fazer essa palestra. Então, eu trouxe alguns resultados para mostrar para vocês. A Oceania. Pode passar. 12 dos 13 países possuem licença maternidade, mas 4 dos 13 países possuem licença paternidade. Aqui a gente já consegue visualizar uma grande diferença. A maior licença maternidade é da Austrália, com 364 dias. E apenas 4 países garantem o pagamento do salário integral. Então, aquele ponto que eu falei para vocês, que a gente parte do Brasil, que paga o salário integral, vejam que na Oceania só 4 países garantem o salário integral da mulher neste período. América. Top 10 maiores licenças da América. A maior licença é da Venezuela. Daí nós vamos sendo acompanhados pelo Chile, Colômbia, que daí a gente tem algum empate entre 120 e 126, e o Brasil está entre os top 10 das maiores licenças. E vejam que interessante sobre a perspectiva de a gente não pressupor nada. Vejam a diversidade de formas de governo que a gente tem neste quadro. Então não quer dizer que uma forma de governo vai necessariamente resultar em algum resultado positivo com relação ao número da licença maternidade. Então a gente tem desde a Venezuela, o Brasil, a gente tem Cuba, que foi um dos países que respondeu a ficha, Salvador, Suriname, Canadá. Então a gente tem uma diversidade nesse top 10 maiores licenças. Pode passar. Top 13, empate das menores licenças. Esses são então os países da América que empataram em 84 dias. Então a gente tem Bahamas, temos o Equador, os Estados Unidos, a Jamaica, o México, a Nicarágua, que inclusive foi um trabalho apresentado aqui no Iberojur sobre o contexto da Nicarágua. Então vejam, países que são intimamente muito diferentes. E a gente tem um padrão de menores licenças maternidade. Inclusive, só um destaque com relação aos Estados Unidos, a Andressa, a Maíra e o Luiz apresentaram um trabalho resultante dessa pesquisa ontem. E os Estados Unidos ele tem uma grande particularidade, coincidentemente parecido com a China, que é ter licenças regionais por estado. Então, assim como a China, cada estado acaba tendo uma disposição diferente. Tá? E a África? A África ela foi um grande desafio para a gente, tá? Porque os dados são muito difíceis de serem coletados, tanto a África quanto a Ásia. Nós temos alguns obstáculos, e o maior obstáculo de todos é a língua, certo? Então a gente tenta se comunicar em inglês, tenta se comunicar em espanhol, alguns países africanos falam português, mas
Tanto na Oceania também como na Ásia, a gente tem países que é quase incomunicável. Mas o inglês hoje abre muitas portas para a gente. Na África, a gente encontrou dados consolidados da Geneva Infant Feeding Association, que é uma associação da Suíça, que fez um mapeamento da licença maternidade na África, consolidado. Tá? Mas esses dados conflitavam às vezes com informações regionais, então a gente acabava optando por informações dos próprios países. A gente também teve a HR Africa Solution, que trouxe também algumas informações sobre a existência ou não da licença paternidade principalmente. Mas a gente enfrentou muitos desafios, então na mão do João, do Luiz, da Marina, de consolidar esses dados. A África a gente teve que refazer algumas vezes. E isso é a prova de que o direito comparado não é uma fórmula. A gente não pode pegar a mesma ficha e achar que a gente vai ter a mesma facilidade para todos os continentes. A gente tem que adaptar o método porque cada país tem uma particularidade. 14 dos 55 países não possuem licença paternidade. Tá? Então, vejam, a gente tem bastante país que tem licença paternidade na África, tá? Mas esse foi um dado bem difícil de ser encontrado. A maior licença paternidade é de Cabo Verde com 60 dias. E vejam, da onde que a gente partiu? Do Brasil. A gente partiu de 5 dias. Olhem a diferença que a gente tem em Cabo Verde. E a maior licença maternidade é do Sudão, com 180 dias, 100% pago pela empresa. Então é bem interessante este dado. Europa e a Ásia, a gente está na fase de consolidação. É bem interessante ver que é curioso ver que esses dois continentes foram os que ficaram para o final. A Europa porque tem informação demais. Esse é o problema. É muito fácil de achar informação na Europa. E você vai procurando e você vai entrando num mar sem fim de informações, que é o que a Andressa, a Maíra e o Luiz estavam enfrentando. Enquanto na Ásia, a gente tem a grande dificuldade da língua, embora a gente tenha encontrado também alguns repositórios dessas informações. Mas a gente está na fase agora da última correção dessas fichas para programar esses dados e conseguir tirar essas informações que eu comentei com vocês. Mas, principalmente da Europa, a gente acabou tendo alguns retornos de alguns países. E era bem desafiador, porque a gente mandava em inglês, por exemplo, e a Grécia respondia em grego. Então a gente tinha esse desafio de poder ter que fazer as traduções, né? Pode passar. E eu trouxe algumas particularidades para a gente ver como é encantadora essa pesquisa que a gente está fazendo. Nas Ilhas Fiji, o pagamento da licença é 100% para os 3 primeiros filhos e 50% a partir do quarto. Vejam que interessante, tem alguns países que têm esse tipo de diferença, mas esse destacou muito. A partir do quarto filho, a licença maternidade é menor. E aí que eu pergunto para vocês, isso é uma política de redução de taxa de maternidade, taxa de natalidade também, ou é uma política de controle de natalidade? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer partindo desse tipo de dado. Sudão e a Líbia, isso eu achei interessantíssimo. Não aplica a licença maternidade para familiares do empregador. Então, se você emprega a sua esposa, sua prima, alguém que é próximo do seu vínculo familiar, essa pessoa não tem direito à licença maternidade. É curiosíssimo esse dado que a gente localizou. Serra Leoa traz que só é possível tirar a licença maternidade uma vez por ano, tá? Aí isso pode trazer algum tipo de conflito nos casos de adoção, principalmente, né? No Egito, a licença maternidade é paga 50% pelo Estado e 50% pelo empregador. Alguns países fazem esse tipo de divisão, que é interessante, mas vai de encontro com a perspectiva da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela direciona que a licença maternidade seja paga pelo Estado, para que isso não gere um ônus para o empregador, e qual que é a consequência de você gerar um ônus para o empregador? É você ter menos contratação de mulheres. A Venezuela, é curioso, é o país que possui a maior licença das Américas, com 182 dias. E um país, e um ponto bem interessante que eu já comentei com vocês, um país com uma grande licença maternidade não necessariamente é um país progressista, é um país protetivo para os direitos das mulheres. É uma perspectiva diferente, às vezes, de você verificar
qual é a função da licença maternidade, certo? E um ponto que eu queria destacar para vocês, que foi uma pesquisa muito interessante que foi feita dentro do nosso grupo e apresentado ontem aqui no Iberojur, foi a pesquisa sobre a licença maternidade em países em conflito, feita pela Yasmin, a Juliana e a Lia, que elas pegaram justamente Palestina, Israel, e foram pesquisar a licença maternidade nesses países. E foi muito interessante que a Juliana perguntou para mim, professora, como é que a gente vai apresentar um trabalho sobre licença maternidade num país que está com problemas muito maiores que isso? E essa foi uma dúvida muito interessante, porque qual foi a conclusão que a gente chegou? Que vejam, esses países que estão em conflito, Ucrânia, por exemplo, né, também, eles estão dando um jeito de providenciar uma licença maternidade. Em que sentido? Muitas vezes monetária, muitas vezes deslocando essa mulher para outro lugar. Por quê? Porque essa mulher e essa criança são o futuro daquele país. Então, quando a gente pensa numa licença maternidade em zonas de conflito, a gente não está querendo saber 50% do empregador, do empregado. A gente está querendo saber qual é o plano daquele país para o futuro dele. Então, essa foi a virada de chave que a gente fez quando a gente pensou nessa pesquisa, e as meninas partiu delas, unir esses países de conflito e trazer essa pesquisa, e foi genial. Eu sempre falei para elas que estamos aguardando agora o artigo que vai ser escrito sobre essa temática e o quanto isso pode direcionar políticas de proteção, não é nem mais sobre afastamento do trabalho, proteção da maternidade para países que vivem esse tipo de conflito. Vejam, estudar a licença maternidade a nível global possui um mar de diferenças. Mar de o tempo que é, quem vai pagar, se tem proteção ao emprego, se é para todo tipo de trabalhadora. Existem muitas diversidades nessa análise comparada. Mas as semelhanças estão na proteção da mulher, do nascituro e das futuras gerações. Que é o que a gente verificou fazendo justamente esse caminho com todos esses países, todas essas diferenças e essas regionalidades. E por fim, eu não posso deixar de agradecer, né, ao professor Marco Antônio César Villatore por sempre apoiar esse projeto, ao professor Fábio, que sempre está apoiando também esse projeto, mas também as pessoas que compõem o meu grupo, alguns já estão participando, apresentaram trabalho, então foi muito emocionante ver essa evolução deles dentro desse grupo. Então, a Andressa, que está aqui conosco, o João, a Juliana, o Luiz, a Lia, a Maíra, a Mariana, a Marina, a Margarida, a Rafaela, o William e a Yasmin. Eles foram pessoas muito guerreiras nessa pesquisa. Eu sempre falo agora, a gente está na melhor parte, que é a parte onde a gente pode mostrar os resultados desse trabalho árduo que a gente fez e fazer aquilo que casa muito com os ideais do Iberojur, os ideais da Universidade Federal de Santa Catarina, que é trazer um impacto para a sociedade. A gente só pode pensar numa convenção internacional da maternidade que seja mais ampla, mais protetiva, ou pensar em mudanças e alterações legislativas regionais se a gente tiver dados. Então, a gente, no nosso grupo, quando a gente finalizar esse relatório, a gente vai dar ao mundo dados para que a gente possa construir, então, algumas mudanças. Então, eu agradeço muito, estou à disposição. Muito obrigada. Também vou perguntar para Muito bom dia a ambas. É um gosto imenso ver cada uma de vocês nesta posição e, sobretudo, num dia tão importante como é o nosso segundo dia de trabalhos, onde seria natural que a gente perdesse alguma energia e algum fulgor, mas, ao contrário, trazemos pesquisas mundiais. Não me lembro deste ano 2025 ter estado num congresso internacional desta magnitude, ou mesmo maior, que tivesse trazido uma resenha de pesquisa desta natureza. Portanto, os meus parabéns para esta Universidade e para a professora Miriam, inequivocamente. Naturalmente, aqui virtualmente, os parabéns ao professor Villatore e, como eu dizia ontem, está cada vez mais jovem porque está na ponta das pesquisas que têm interesse para toda a gente.
não só para uma área regional específica, não só para um continente ou para um Estado, mas para o mundo inteiro. Neste caso, para os seres humanos e particularmente para as famílias, para as mulheres e para os filhos e filhas de todo o mundo. Portanto, não é uma pergunta, é apenas uma consideração. Nesta circunstância, isto é uma obrigação científica, ética e moral de uma Universidade Federal num departamento interdisciplinar que se quer de interdisciplinar e que o faz interdisciplinar, qualquer uma das duas. Portanto, os meus parabéns pelo trabalho que tem vindo a seguir a ser desenvolvido. A pergunta é um pedido. Como é que se faz para eu, dentro da minha disponibilidade, poder ser um colaborador internacional do vosso grupo de pesquisa de género e de economia, que acho que é o sítio certo para encaixar. Já percebemos que, aliás, como falávamos ontem na mesa do jantar, para respeitar os direitos humanos, não é de graça. É preciso pagar a igualdade. A igualdade de género devia ser natural, como é genética, como é obrigatória e cívica, mas objetivamente quando isso não acontece é preciso custos. Então é preciso também fazer formação, é preciso fazer educação e este programa de pós-doutorado também tem custos. Então nessa circunstância eu não ajudo a aliviar os custos, mas ajudo o meu currículo, a minha personalidade e também as minhas pesquisas na área de género e direitos humanos, sobretudo na área reprodutiva das mulheres, a fundamentar uma verba nacional e internacional a projetos, porque também esta equipa deixa de ser uma equipa local e passa a ser uma equipa com o Iberojur transnacional. E isso eu penso que vai alargar a capacidade de financiamento do vosso trabalho, porque, caros, uma coisa tem que ser dita. Todo o valor, todo o dinheiro investido neste projeto foi pouco para produzir esta investigação. Raramente uma universidade estadual na Europa tem uma investigação que vá mais que fora da Europa. Aqui vai no mundo todo. E é porque não tem pessoas na licença de maternidade na Lua. E se tiver, vamos financiar aqui a Faculdade Federal de Santa Catarina e este grupo de pesquisa, porque está a fazer um trabalho muitíssimo importante. Acho que também as organizações mundiais de defesa dos direitos da mulher, não só dos direitos reprodutivos, mas dos direitos da mulher em geral, devem ser uns parceiros interessantes, porque a visão da ONG pode trazer aqui algum nicho de pesquisa em algum tipo de país que não esteja aqui e que traga também a necessidade de fazer algum tipo de formação. Imagino que o problema da África subsaariana não é a filiação. E nunca vi aproveitado, e acho que é uma pesquisa muito inovadora. Exatamente. Vou aproveitar para fazer um pedido.
não podendo ceder nestes slides para o uso pessoal e formal dos alunos, eu agradeço que me possa enviar quando publicado este último artigo seu que sairá no site da AGU, onde eu próprio já publiquei com o meu bebê junto, talvez há 12 anos. Prezados ouvintes, estamos tendo algum problema aqui com a sala e com a imagem. Estamos restabelecendo e logo voltará. Ai, por isso, testa. Estão ouvindo? Conseguem ouvir agora? Conseguem ouvir a gente agora? Estamos ouvindo, só falta a imagem agora ficar na tela principal. Ah, eu já sei se o auditório está compartilhando, é só para ver. Perfeito, tudo certo, viu? Imagem e som. Certo? Tudo certo, Vinícius? Tudo certo. Beleza, deu certo já. Então, professor João, assim que a gente está numa fase agora de publicação, de editoração, né, desse relatório, e foi bem engraçado que as alunas estavam apresentando o trabalho, a Mariana e a Rafaela, sobre a perspectiva da mulher negra, e elas fizeram uns slides tão bonitos, e eu já falei, vamos fazer o relatório inteiro assim. Eu já pensei, nossa, eu já estou criando mais uma complexidade. Mas foi muito desafiador, porque no começo eu pensei, eu vou fazer só América e Europa. Mas de uma semana para outra eu falei, não, a gente vai para o mundo inteiro. Nem que a gente bata na trave, sabe? Mas é muito interessante ver que a gente conseguiu muito resultado. Hoje em dia, com a internet, com os países, eles divulgam muito. Por exemplo, a China, ela tem um site inteiro sobre tudo da licença humanitária, por estado, né? Porque como eu comentei, é regional. Então, foi muito gratificante essa pesquisa, assim, foi muito difícil para todo mundo do grupo, né, que está inclusive acompanhando. É muito trabalho. E eu falo assim, agora vem os louros, né? Então, eu com certeza, eu quero levar o meu grupo para essas oportunidades, para que a gente possa debater. Eu, inclusive, aqui revelando para o senhor, eu estou com uma ideia de a gente fazer mini ciclos de debates por continente ou por alguns países específicos, para que a gente possa debater essa temática e produzir cada vez mais resultados. E vai ser uma grande honra poder ter o senhor com a gente tem alguns outros projetos paralelos que eu vou enviar alguns convites para o senhor também. Será bom. É que a gente possa construir já para juntos. fazer outro desafio ao contrário. Se em algum destes projetos tiverem algum interesse em que eu possa fazer um masterclass, uma apresentação, não especificamente sobre a licença de maternidade, mas sobre a igualdade de género na Europa, uma reflexão sobre economia, igualdade de género e como isso pesou particularmente no pós-pandemia, acho que é bastante interessante. Poderia fazer em inglês, mas como sou português, farei naturalmente para vocês em português, para vocês dali também tirarem conclusões para pesquisas a fazer no futuro, porque eu acho que este trabalho não vai dar só esta pesquisa, vai dar trabalho para pesquisas de outros pesquisadores e de outras universidades, mas depois vocês no futuro podem quebrar estes resultados e estudarem depois setorialmente a partir dos dados que já corrigiram, circunstâncias em que tenha conexão também com o Brasil, sabendo que há pessoas, não sei se há pessoas
da China ou da Ásia que possam ter vindo para o Brasil à procura de melhores condições de maternidade, mas em termos de situações de saúde e segurança social, há muita gente que está a migrar para o Portugal porque lá as condições são melhores, sobretudo para ter e criar um filho. Portanto, bem importante também perceber se há pessoas que estão a ir embora de algumas partes do globo para o Brasil, para Portugal ou para outros sítios, porque essa legislação é mais favorável. Não digo das pessoas que já tiveram filho, mas daquelas que estão a planear ter filho e já fizeram esta resenha, ou até utilizaram este estudo, que tiveram acesso para pensar, não, nós não vamos ficar no nosso país, porque isto não é bom para a nossa família, nem para o crescimento dos nossos filhos. Portanto, vamos fora onde esta legislação é-nos mais favorável. E isso vai dar para mangas, vai dar quase até Vossa Excelência ser catedrática aqui nesta universidade. Muitos parabéns, muito excelente trabalho. Vamos conversando, trocando mais ideias futuramente. Muito obrigada. Eu também queria fazer um comentário, né? Que eu acho que foi muito bom a maneira como você fez a sua pesquisa, porque no direito nós temos muito por hábito fazer pesquisa bibliográfica apenas, que é mais comum, porque nós temos acesso a documentos, tribunais, documentos, livros, vamos às bibliotecas, mas essa pesquisa mais técnica, que é mais do campo, né? Uma pesquisa de campo, uma pesquisa de campo é mais difícil para nós, mas também é muito necessária, porque com os dados que você colheu e está colhendo, né? E depois esses dados sistematizados, conseguimos, para algum momento, depois eu penso que em algum momento do teu projeto, você também deve incorporar aí conteúdo doutrinário, né? Ou seja, pode até ter alguma novidade doutrinária, porque você fez uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa de informação mais apurada. Então, acho que também pode contribuir muito para futuros estudos, né, no campo do direito da maternidade e também no direito da paternidade. Na Europa, vários países, incluindo Portugal. Em Portugal, o mínimo do direito à paternidade, de licença paternidade é 5 meses. Né? Você pode ficar mais tempo, mas obrigatoriamente 5 meses o empregador tem que liberar esse funcionário, né? E eu mesmo antes não tinha nem ideia disso. Quando cheguei lá que eu fui perceber que os pais conseguem, né, o pai no caso, o pai consegue acompanhar melhor todo o nascimento da criança, etc. Isso aí também dá um alívio para a mãe. Eu acho que dá um alívio para a mãe. Eu não tive a oportunidade de viver a paternidade junto com meu filho, né, na época, mas quando eu vier a ter um filho, penso em aproveitar esse direito para também poder acompanhar no começo, acho que é muito bom, né? Também ajuda as mulheres. Então esse estudo é muito interessante até para o Brasil, porque nós temos aqui 5 dias, que não é nada, praticamente, né? 5 dias para acompanhar a criança. E quando você informa isso, mostra as diferenças de cada país, considerando que o Brasil é um país que arrecada muito, né? Tem tributos altos, tem também segurança social que não é barata, né? Tem que haver um sistema que também melhore as condições das pessoas, né? E se você olhar outros países como a África, que você colocou, a Ásia, que talvez tenha menos condições de arrecadação, menos condições de caixa público, né? E dão mais, embora também aí vai ter um outro contrassenso, se quem paga é o patrão, se quem paga é o Estado, né? Na Europa o Estado social é muito forte, o Estado social equilibra mais do que o Estado 100% não social, né? Também esses pontos talvez seja interessante também colocar na pesquisa, né? Que você já comentou, mas depois na produção mesmo mais argumentativa, argumentar, olha, esses países liberam mais, mas deixam na mão do privado. Esses países têm mais de proteção social, mas é 100%, a maior parte da proteção social é pública. Aí esse aqui arrecada mais imposto, dá mais. Esse arrecada muito imposto e não dá nada. Então, essa argumentação jurídica também, que é jurídico-política, também é bem interessante para um trabalho, né? Além do resultado da informação e dos dados, conseguir argumentar os motivos e é uma reflexão, né? Por que faz isso, por que não faz?
ou estados que fazem como objetivo, como você disse, estados lá, não foi Lituânia, não, qual era o país, aquele lá no país nórdico, quase perto dos países nórdicos, perdão, Rússia, Bielorrússia, acho que é, né? Que tem muito tempo de proteção, mas qual é o interesse, né? Mas eu acho que o interesse, o principal debate jurídico com relação ao privado e ao público, eu acho que aí seria muito interessante. Porque deixar na mão do privado esse direito não é assim tão interessante. Porque o privado não recolhe imposto, o privado não recolhe, o público recolhe imposto. Se o poder público recolhe imposto, depende do estilo do país, mais ou menos imposto, ele tem que saber jogar com o caixa público, né? Que é o caixa da proteção. A proteção social vem muito com o arrecadamento, a arrecadação fiscal, né? E isso também acho que você vai conseguir ter várias pontes para falar e ligar ao seu tema. Né? Mas parabenizar o projeto de pós-doutorado aqui da Universidade Federal, Santa Catarina, que você desenvolve, e o professor Vilatori, né? Deve contribuir muito aí no futuro para as publicações que você vai vir a fazer. E nós também, de Verjust, estamos apoiando aí o projeto, também para divulgar, né, lá na Europa e em todo o Brasil. Parabéns. Muito obrigada, professor Fábio. Posso fazer um comentário do professor Fábio? Então, ontem o professor doutor estava comentando essa questão que, como o nosso grupo fez a Europa, então sim, a maior parte da licença maternidade ela é paga pela Seguridade Social. E aí o professor estava comentando ontem ali durante as apresentações que é uma questão também da Europa ter uma população já idosa e poucas pessoas jovens. Então existe sim o interesse do Estado, dá para, né, não quebrar a previdência, mas também estimular o nascimento. Né? E é diferente, por exemplo, a gente comentou no caso da China, que teve aquele controle de natalidade. Então os interesses eles mudam de estado para estado. Então é riquíssimo, acho que dá para tecer muitos lances de temas em cima dos E na sua pesquisa, você vai fazer uma parte teórica também, assim, de fundamentação doutrinária, por exemplo? Dentro do relatório, porque vejam, tem vários resultados que a gente programou, né? Mas dentro do relatório a gente pretende, para cada continente, fazer uma breve introdução, assim, de alguns contextos e amarrar um pouco esses dados, e mostrar as fichas de forma relativamente crua, assim, sabe? Para que cada pessoa possa poder dar a sua interpretação também. Mas tem uma parte do relatório que são as pesquisas interligadas, que é justamente esse ponto que eu coloquei. Quais são as maiores licenças paternidade do mundo, as menores, as mais remuneradas e tudo mais. Isso fecha o relatório. Mas além do relatório, a gente tem preparado uma coletânea de artigos sobre a licença maternidade no mundo de forma teórica. Então a gente está chamando vários pesquisadores do mundo e também do próprio grupo para escrever sobre isso. Além disso, a gente vai fazer uma cartilha para as empresas de Santa Catarina para pensar como que elas podem ampliar as licenças. O que elas precisam fazer? Quais são os benefícios fiscais que tem no Brasil? Quais são as inspirações de outros países, certo? E além disso, tem o meu relatório final de pós-doutorado, que é basicamente juntar tudo isso e alguns artigos que eu já escrevi também em primeiro julho. Essa parte teórica, eu fui desenvolvendo vários pequenos artigos. Então, eu tenho, por exemplo, esse artigo da AGU que eu escrevi sobre técnica de direito comparado. Daí tem um artigo sobre as normas da Organização Internacional do Trabalho sobre maternidade. Então, eu fui escrevendo vários, assim, até o que eu apresentei agora é justamente esse fechamento que eu apresentei ontem no evento, que é qual a técnica legislativa que a gente vai utilizar para escrever uma convenção de licença maternidade com base, então, em todo esse leque. E como o relatório final de pós-doutorado não precisa necessariamente ser um trabalho inédito, ele vai ser justamente juntar tudo isso nesse relatório final, sabe? Essa é a ideia. Essa é a ideia. É porque o trabalho de sistematização é muito importante. Nós temos várias informações, conhecimentos, igual uma tese. Uma tese não precisa fazer uma coisa nova, uma tese pode ser ideias já existentes, mas sistematizadas. E a sistematização é novo. Né? O que veio novo é a tal sistematização, que não é nada fácil sistematizar e colocar as ideias dentro de um perfil que se deseja. Né? E hoje, até no mundo todo, é muito difícil de abarcar em pesquisas de qualquer natureza.
mesmo que seja só comparativa, mesmo a inteligência artificial, acho que não tem uma base de dados genética de todo o mundo, por genótipo e por fenótipo de todo o mundo. Portanto, isto é um balão de partida para múltiplas teses e pequenas investigações setoriais que podem ser exponenciadas depois pelos resultados também que vêm da pesquisa. Acho que está um trabalho maravilhoso. Esse é o online, quem faz perguntas. Tem muita gente na sala. Vamos verificar. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Veja no chat ali. Aliás, tem que falar. Cancelar. Andressa, dá para tirar ali aquela... Está cobrindo a vossa mesa. A parte mais Tem que importante. ir lá. Não, gente, eu acho que está conectado com o Vinícius, porque ali não Não, consegui. tá, só que tá com tela estendida. É que não está abrindo. Ah, melhor não mexer. Mas ele tá aberto, batendo, entendeu? Sim, só que ele não está abrindo. Só que ele tá Alguém quer fazer perguntas online? Quem está em casa aí, quiser fazer perguntas? Cancela. Cancela, isso. Cancela. Tá. Ah, tá, mas por que a gente não... Cancela essa parte do... Cancela também aqui do lado. Não. Fechar ali daqui, né? Isso. E ok. Ok. E aumenta tudo. Impecável, está ótimo. Senão não vemos os responsáveis pela pesquisa, que é o mais importante. Então nós vamos fazer o encerramento do evento, mas antes eu só queria realmente, né, dizer umas palavras sobre a doutora Miriam, que é uma inspiração para nós. Especialistas que não moram na Amazônia, que não vivem na Amazônia. E não conhece a palavra impossível. A doutora não conhece. Ela pega um projeto desse tamanho, tece um método e vai atrás. Todo mundo grupo comprometido para tirar esse sonho do papel. E todo o meu agradecimento e a minha admiração para a doutora Miriam. E mais uma vez, eu convido aos presentes, quem quiser ir para a nossa programação cultural agora, né, para conhecer a Ilha da Magia. Vocês estão convidados. Quem estiver no virtual, infelizmente, vocês não vão poder ir. Mas a gente manda as fotos, com certeza. Gostaria também de chamar o professor Fábio para fazer o encerramento do evento e dizer algumas palavras. Pode ser aqui, escritinho aqui. Muito bem. Então, bom dia a todos. Bom dia aos que estão aqui em casa e os que estão em casa, os que estão aqui presentes. Antes de nada, queria parabenizar, né, o PPGD e o Centro de Ciências Jurídicas aqui da UFSC, da Federal de Santa Catarina, por ter recebido esse projeto em cooperação com o Iberojur. É uma instituição que tem o propósito sempre de difundir a pesquisa ibero-americana e europeia. Agradecer a professora Miriam, que foi a promotora dessa ligação, né, com a Federal aqui de Santa Catarina. E já tinha dito na abertura que a professora Miriam eu já conheço já há alguns anos e já estive presente na sua defesa de doutorado no ano passado, lá em Roma. E eu sei que ela busca muito, né, crescer enquanto profissional, enquanto professora, enquanto pesquisadora. E o fato dela ter escolhido aqui a Federal de Santa Catarina também é um bom exemplo de subir o seu standard profissional e de pesquisa. Então, tenho certeza que esse trabalho vai ser um trabalho que vai difundir essas novas perspectivas, né, da licença maternidade, que é um tema para o Brasil muito importante, considerando que só tem 5 dias também a paternidade, a licença paternidade. É um tema que vai jogar muito entre a licença maternidade e a paternidade, embora o objeto de estudo seja a maternidade, né, a licença maternidade. E nós estamos agradecidos por vir aqui a Santa Catarina. Eu já tinha dito, nós fizemos em 2021 um congresso 100% online com o professor Sérgio Cristóvão, mas na altura era para ser presencial. E nós queríamos muito ter vindo para cá,
interagido com os colegas, mas não foi possível fazer o presencial e fizemos o online. Então, esse evento presencial também, que é híbrido, agora praticamente todos os nossos eventos, né, são híbridos, permitiu que nós conhecêssemos a estrutura, os professores, os alunos, né, vários alunos ontem apresentaram aqui presencialmente, e para também ter uma ideia, eu recebi feedback de professores que fizeram a moderação online, né, professores que estão no norte, nordeste, centro e sudoeste do Brasil, fizeram a moderação dos painéis entre o presencial e o online, que foi um pouco também houve uma moderação híbrida, e disseram: professor Fábio, eu considerei um dos melhores eventos aí com relação a novidades de assuntos e de pessoas, né, com bastante interesse na pesquisa. Deixei o meu contato para os alunos, para os mestrandos, doutorandos falarem e mostrarem a pesquisa e, quem sabe, fazer algum tipo de cooperação, de publicação e até mesmo de pesquisas, de grupos de pesquisas, né? Nós fazemos assim esse trabalho de interação nos grupos de pesquisas porque é a partir também de um grupo de pesquisa, que é um modelo muito brasileiro, né? Vamos dizer assim, porque lá na Europa os grupos de pesquisas não funcionam como aqui. Lá é centro de pesquisa, né? E o centro de pesquisa tem os seus pesquisadores contratados, né? Que são contratados para fazer pesquisa, ou os seus professores que também são doutores que fazem a pesquisa. E alguns doutorandos entram no centro para fazer as pesquisas, né? Que é bem diferente do modelo brasileiro. Então, o modelo brasileiro eu acho muito mais democrático, no sentido de dar oportunidade para aqueles que são interessados na pesquisa. Por isso mesmo que no Iberojur, a doutora Meia, ela coordena um grupo de pesquisa, né, que é objeto da sua área científica, de laboral, de trabalho. Mas isso permite, né, vocês que estão em casa, especialmente os que não conseguem ter acesso presencial, interagir e estudar temas, né? Porque a pesquisa é estudar temas, debater, porque não existe pesquisa sem debate. Uma pessoa que pesquisa sozinha e não participa de congresso, não participa de grupos, não busca ver ideias novas, conhecer novos parâmetros, é uma pessoa que não contribui para a ciência, né? Então, eu queria ressaltar essa parte até para aqueles que estão em casa, que dentro do Iberojur e dentro dessas parcerias e cooperação que nós vamos criando, né, muitas universidades, vocês podem expandir e também fazer uma carreira, porque a carreira de pesquisador no Brasil não tem tanto valor econômico, embora tenha um valor reputacional muito bom, mas um valor econômico não é muito alto. Mas a carreira de investigador ou pesquisador fora do Brasil é muito valiosa, né? A minha universidade, por exemplo, ontem lançou um edital, né, lá em Portugal, de contratação de um pesquisador. Ou seja, e a contratação do pesquisador que vai ganhar um salário X para ficar pesquisando durante 2, 3 anos, né? E isso é muito interessante. Então, também nós no Iberojur, às vezes, vamos dando essas informações, mostrando como que é o caminho para avançar e aprender e divulgar o conhecimento, mas também um outro caminho, que é um caminho profissional, que se pode se pode fazer um caminho profissional pensando não só no Brasil, mas também em outros países que cooperam com o conhecimento jurídico, né? Para finalizar também, eu queria agradecer todos os presentes e os que estão online, que é um agradecimento na pessoa dos professores José Sérgio Cristóvão e professor Marco Antônio Villator, que são os dois coordenadores locais aqui, são os dois professores do PPGD, que é o Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecer em nome dos dois essa abertura e boas-vindas que eles fizeram ontem, apresentando a faculdade, a direção. Esses professores também, eles mostraram para nós que o programa de mestrado e doutorado aqui da Federal de Santa Catarina é um dos programas mais antigos do Brasil, que tem desde os anos 70, né, eles estão desenvolvendo pesquisa aqui, e demonstra com isso que quem tem uma história, né, de pesquisa tem muito a aportar, tem muito a dizer, muito a mostrar o caminho que é mais fácil, no sentido, olha, corta por aqui, porque nós já fomos por lá e estava mais difícil, né? E é muito interessante conversar com esses professores, então também queremos que essa experiência de vir aqui a Santa Catarina, aqui a Florianópolis, também agregue valor à nossa vida profissional, pessoal, e nós possamos entender como funciona melhor a pesquisa, né? Então, eu queria agradecer em nome deles, já a gente fez o agradecimento para a professora
doutora Miriam, e todos vocês, convidamos vocês agora, que é uma fase, a próxima fase é a fase da publicação, ou seja, da revisão dos trabalhos e da publicação, né? Eu podia pedir aqui para o João, pegar um livro que está ali na minha bolsa, que é um livro que nós apresentamos ontem, o livro do evento que nós realizamos na PUC do Paraná, acho que está na primeira, é isso, na PUC do Paraná, que é um livro que nós vamos também fazer aqui nesse projeto. Então, o que eu queria incentivar? Incentivar vocês que mandaram já o trabalho, posso... Você pode trazer a mochila para mim, que eu tiro o livro, acho que deve estar aí dentro. Eu acho que está. Não sei se eu deixei lá na minha casa. Aqui está aqui. Devo ter deixado lá. Muito bem, devo ter deixado em casa. Mas esse livro, muitos dos colegas estão arrependidos hoje de não terem mandado o artigo. Porque nós lançamos o livro, muitos colegas fizeram as apresentações, fizeram as comunicações, mas não mandaram o artigo revisado. Porque às vezes deu preguiça, não vou revisar, etc. E aí, quando nós lançamos o livro, eles pensaram, poxa, eu não estou no livro. E eu disse, olha, alguma coisa aconteceu. Especialmente a parte da revisão. Então, eu gostaria de ressaltar aqui os meus amigos presentes, os que estão aí online, que obedeçam à orientação da comissão organizadora, que faz o trabalho de ligação com o comitê científico. Essa parte é a que mais gera, às vezes, um desgaste por cansaço, por não querer revisar, mas é o que mais dá resultado para o futuro, porque o registro da ciência, ela fica na publicação. A nossa exposição aqui, de falar, de comunicar, é uma parte importante da divulgação. Só que isso vai ficar aqui. Lógico, tem aqui na câmera, vai filmar, vai para o YouTube, nosso canal do YouTube, todos os nossos congressos estão lá, vocês podem ver. Só que não se pode citar ciência por vídeo. Eu vou citar a hora, o número, segunda hora do painel 1. Não existe citação por vídeo. A citação vem pelo registro escrito, né? Por isso que é muito importante a publicação. Essa publicação ela vai estar indexada em plataformas científicas de Portugal e da Espanha, que é o nosso canal mais forte de divulgação. Mas, ao mesmo tempo, também vai ser divulgado na Itália, quando tem professores italianos no projeto. Vai para a Polônia, vai para a França, aqui entra para a América Latina, Brasil, vários faculdades do Brasil, espalha-se pelo Brasil, né? Eu sei que é um assunto que quem domina, controla essa parte da indexação, somos nós que somos mais experientes, os jovens não sabem disso. Mas a indexação é o que é mais importante na divulgação do conhecimento. Porque, por exemplo, eu entro na minha biblioteca lá em Madrid, ou mesmo em Portugal, e coloco licença maternidade, por exemplo, né? Vai sair talvez 5 artigos do que foi publicado, né? E eu posso pegar esse artigo digital ou físico e estudar, e citar no meu trabalho. Mas depois que a professora Miriam publicar nesse livro, e o nosso livro vai estar indexado na Espanha e em Portugal, por exemplo, quando eu colocar essa palavra, licença maternidade, já vai aparecer o trabalho dela. E aí você pode pesquisar, pode ter acesso, e por aí nós vamos continuando a nossa a produção científica. A produção científica é isso, uma avaliação por pares, por quem tem o título de doutor que faz a avaliação. Esses doutorados têm critérios objetivos, não são critérios subjetivos, são critérios objetivos. E dentro dos critérios objetivos, nós temos lá o edital, né, que explica melhor. Nesses critérios objetivos tem a ver a qualidade e a originalidade do trabalho. Um trabalho tem que ser original, né? Por isso nunca pode ser trabalhos já publicados o mesmo, né? A revisão sim pode ter conteúdo, mas o mesmíssimo trabalho, idêntico, ele não é publicado mais de uma vez. Só existe uma publicação de cada trabalho, pelo menos em um idioma. Porque você pode fazer em outros idiomas, né? Se quiser mudar de idioma e tal, mas naquele idioma é único. E assim vamos fazendo. Então, para encerrar esse evento, já estou dando uma espécie de mini curso aqui, e queria convidar-los a todos a mudar o trabalho. E agradecer novamente, passar aqui para a professora Miriam, para ela também fazer os seus agradecimentos, que ela já fez como oradora, mas queria que ela também agradecesse como oradora. Ela também é uma das coordenadoras do nosso 7º CINDA. Muito obrigada, professor Fábio. Então, eu agradeço a todos que contribuíram para a organização desse congresso, professor Fábio,
José, o professor Marco Villator, especialmente, mas também a nossa comissão organizadora, a Andressa, a Hanna, a Cássia, o Rafael, a Ariê, e também a Giovana, que estava ali com a nossa equipe do Iberojur, a Andréia, e os demais também do Iberojur, porque realmente foi uma grande equipe, com uma grande experiência, então a gente tem muita experiência por parte do Iberojur, e tínhamos pessoas no nosso grupo aqui da USP que nunca organizaram um congresso, mas que é assim que a gente vai adquirindo essas experiências, vai crescendo, vai fazendo essa troca. E eu também gostaria de valorizar e também recomendar que vocês escrevam os artigos. Eu já escrevi alguns artigos para o Iberojur, eu sou quase fã de carteirinha, é um clube do Iberojur quase, né? Mas especialmente porque quando eu estava em sala de aula, falando para os alunos escreverem os resumos, eu falo, eles tinham muito medo de como ia ser a experiência de apresentar isso, o professor gostar, o professor criticar. Eu falei assim, olha, eles podem trazer apontamentos para o seu trabalho, mas eu nunca vi no Iberojur acontecer uma falta de respeito, que eu já passei em outros eventos. Falei, o Iberojur não é esse tipo de ambiente. O Iberojur é um ambiente para que você possa crescer. É sempre esse o ambiente. E eu comentei, inclusive, para eles que um dos primeiros trabalhos que eu apresentei em inglês e trabalhos em italiano foi no Iberojur. E depois disso, você sabe de onde é que foi parar, né? Então, o Iberojur realmente é um espaço para que a gente possa crescer na pesquisa, como o Fábio comentou. E a escrita do artigo é algo muito importante para a gente consolidar essas marcas. E a indexação, o professor Fábio até fazendo um comentário, hoje em dia a gente está vivendo um processo de mudança da variação das revistas e da produção científica nacional, e o critério mais importante é indexação. É aonde está sendo indexado o trabalho que você faz. É isso que vai ser considerado para dizer se o seu trabalho é bom ou ruim, além de, é claro, outros critérios. Mas esse é o principal critério. E quando a gente vê o trabalho do Iberojur, que é um trabalho com muito cuidado, com ISBN internacional, com DOI muitas vezes individual para cada artigo, com indexação, com uma grande divulgação, a gente sabe que a gente não está mandando o nosso trabalho para um congresso que vai sumir com aquele artigo. E sim que isso vai ser valorizado, vai até ser publicado às vezes em versão física, e a gente vai poder fazer uma ampla divulgação. Então eu recomendo a todos os alunos, a todos que participaram no congresso, que submetam agora o artigo final, façam essa revisão, esse esforço final, né? Tem 30 dias, então dá tempo de finalizar esse trabalho, porque vai ficar para a tua história, para o seu currículo. É uma forma de a gente construir essa nossa jornada acadêmica por meio desses parceiros. Então agradeço a todas e todos, desejo uma ótima saída agora das pessoas que estão presencial para a programação cultural, o pessoal online também vai poder acompanhar nas nossas redes, e em breve estaremos todos juntos no próximo evento do Iberojur. Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá, então. Obrigado, Miriam. Vamos tirar uma foto.